Pronto. Boa noite, pessoal. Vamos começar a nossa aula síncrona número 3 do curso de Cálculo 1 da Licenciatura de Matemática EAD da Universidade Federal de Pernambuco, semestre 25.2. Tá? Hoje a gente vai falar sobre derivadas. Então, tem dois tipos, basicamente, de exemplos que envolvem derivadas. Tá? A gente pode tentar calcular alguma derivada partindo da definição de derivada ou tentar calcular usando alguma regra de derivação. Fazendo pela definição de derivada, aí a gente tem que usar a seguinte fórmula: f' de x é igual ao limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h. Essa é a fórmula da derivada. Repara que a derivada ela é um limite, certo? E é um limite sempre do tipo zero sobre zero. Por quê? Porque quando o h vai se aproximando de zero, o meu denominador se aproxima de zero. Tem uma regra que diz que se a função for diferenciável, então se a derivada dela existir, a função também é contínua. Então, quando h tende a zero, x mais h se aproxima de x, e aí o f de x mais h se aproxima do f de x, e aí o numerador se aproxima de f de x menos f de x, que é zero. Então, o numerador se aproxima de zero e o denominador também se aproxima de zero. Então, o limite daqueles tipos que eu mencionei para vocês, zero sobre zero, em que a gente precisa fazer alguma manipulação, tá? Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Esses exemplos eu também vou colocar coisas semelhantes a eles na lista de exercícios, tá? Vou enviar em breve uma outra lista para vocês continuarem praticando. Então, vamos lá. Utilizando a definição de derivada, calcule a derivada de f de x igual a 1 sobre raiz de x no ponto x igual a 1, usando a definição. Então, em x0 igual a 1, usando a definição de derivada. Então, se é usando a definição, tem que fazer o limite, tá? Existem regras de derivação que vão permitir que a gente calcule quanto é a derivada dessa função bem rapidamente, mas não é o objetivo dessa questão aqui. O objetivo dessa questão é uma questão sobre limites. É ver se você sabe qual é a fórmula da derivada e saber como é que verificar se você sabe calcular esse limite, tá certo? Com essa função aqui. Então, vamos montar. Eu quero no ponto x0 igual a 1, tá? Então, eu vou calcular aqui, ó, com esse x daqui de dentro igual a 1 nesse exemplo. Então, eu vou fazer assim. F' de 1, a derivada em x igual a 1 vai ser o limite, quando o h tende a zero, de f de x mais h. Bem, se o meu f de x é 1 sobre raiz de x, f de x mais h é 1 sobre raiz de x mais h. Então, vou ficar com essa expressão aqui, ó. 1 sobre raiz de x mais h, menos f de 1. No caso, o meu x aqui é 1, tá? Porque eu estou substituindo o x por 1. Então, fica 1 sobre raiz de 1 mais h, menos o meu f de 1, tá bom? Aqui vai ser 1 mais h, aqui vai ser 1. F de 1 é quem? Se f de x é 1 sobre raiz de x, é 1 sobre raiz de 1, e é 1 sobre h. Pois bem, então o que eu quero nessa questão é, primeira parte, montar esse limite aqui. Segunda parte, calcular esse limite aí. Então vamos escrever ele aqui embaixo, tá? Certo? Antes disso, como é que eu posso reescrever essa minha expressão aqui? Bem, eu vou olhar para isso da seguinte forma, tá? Eu tenho tudo dividido por esse h, mas em cima eu posso colocar tudo dentro de uma mesma fração e escrever assim: 1 sobre raiz de 1 mais h, aí eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Divido a raiz por essa outra raiz daqui, dá 1, vezes o 1 de cima dá 1, menos raiz de 1 mais h sobre 1 dá raiz de 1 mais h, vezes o 1 de cima dá raiz de 1 mais h. Então, eu vou trabalhar com essa expressão aqui, e aí o meu limite, o limite que eu quero, o meu f' de 1,
ele vai ser o limite quando h tende a zero de... Aí agora o que é que eu posso fazer aqui? Eu tenho essa fração aqui no meu numerador dividida por esse h. Repito a de cima e multiplico pelo inverso da de baixo. Então a minha expressão vai ser 1 menos raiz de 1 mais h sobre h vezes raiz de 1 mais h. Até aqui, tá tudo ok? Só fiz pegar essa expressão aqui, repetir a de cima e multiplicar pelo inverso da de baixo. Vai ficar isso que eu tenho aqui em cima vezes 1 sobre h. Tá certo? Vezes 1 sobre h. Eu repito o 1 menos a raiz e embaixo fica a raiz vezes h, que é exatamente essa expressão que eu coloquei ali. Pronto, então como é que eu calculo esse limite daqui de baixo agora? Como é que eu calculo isso? Tem essa raiz aí em cima, né? Então eu posso, por exemplo, racionalizar. Eu vou multiplicar aqui, em cima e embaixo, por 1 mais raiz de 1 mais h. Aqui e aqui. 1 mais raiz de 1 mais h. O que é que vai dar quando eu fizer isso? Vou repetir aqui o meu limite. Limite quando h tende a zero. Bem, em cima eu tenho a soma vezes a diferença. Aí dá o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O quadrado do primeiro é 1 ao quadrado. Aí dá 1. Menos o quadrado do segundo. Então, menos raiz de 1 mais h ao quadrado dá 1 mais h. Sobre... Aí, bem, vou repetir tudo que eu tenho embaixo, tá? Aí vai ser h, raiz de 1 mais h e 1 mais raiz de 1 mais h. Perfeito. Aí, agora, o que é que dá nesse numerador aqui? Nesse numerador, eu tenho 1 menos. Aí aqui eu tenho menos 1 menos h. Aí vai cancelar o 1 com menos 1, vai dar só h no meu numerador, tá certo? Então eu vou ficar com o seguinte: limite quando h tende a zero de menos h sobre h raiz de 1 mais h vezes 1 mais raiz de 1 mais h. Pronto. Aí eu posso simplificar h daqui com h de cá. Vai restar ainda aqui em cima esse sinal de menos, que eu já vou escrever aqui na frente, tá certo? Então vai dar menos o limite quando h tende a zero de 1 sobre raiz de 1 mais h, raiz de 1 mais h vezes 1 mais raiz de 1 mais h. Pronto, vai dar isso aqui. Agora, ainda tem indeterminação aqui. Ainda tem indeterminação? Não, porque em cima não dá zero mais, em cima dá 1, tá? Dá menos 1, né? Na realidade, porque tem esse outro menos daqui da frente. Então não dá mais zero sobre zero. Quando não dá mais zero sobre zero, é só substituir. Então substitua agora embaixo por zero. Aqui vai dar raiz de 1 mais zero, dá raiz de 1, que é 1, e aqui dá 1 mais raiz de 1 mais zero. Raiz de 1 mais zero dá 1 de novo, né? Então aqui dá 1 e aqui dá 2, dá 1 mais 1. Quanto é que deu, então, no fim das contas? Menos 1 sobre 1 vezes 2. Então, dá menos 1 sobre 2. Menos 1 sobre 2. Alguém tem alguma dúvida? Como eu falei, esse tipo de questão em que você calcula uma derivada pela definição, a parte sobre derivada que tem aqui é simplesmente saber montar esse limite, ó, esse limite daqui. Só isso. Montado esse limite, a questão é uma questão sobre limites. Então, você pode usar todas aquelas estratégias que a gente desenvolveu nas outras aulas para falar sobre limites, tá? Racionalizar, fazer produto notável, qualquer coisa desse tipo que a gente vinha fazendo. Agora, também existem o que a gente chama regras de derivação. Por exemplo, existe uma regra de derivação para derivar essa função aí diretamente. Eu vou listar rapidamente aqui algumas das regras de derivação que a gente vai trabalhar nos outros exercícios, tá? Ao longo do vídeo. Regras de derivação. Primeira regra vai ser que a derivada de qualquer constante é sempre zero.
certo? Derivada de qualquer constante é sempre zero. Segundo, derivada da soma ou da diferença de duas funções dá sempre, bem, se for a soma da soma das derivadas, se for a diferença da diferença das derivadas, derivada da multiplicação de uma constante por uma função é igual a constante vezes a derivada da função, certo? Derivada de uma função potência, x elevado a n. Isso aqui é calculado da seguinte forma, fica n vezes x elevado a n menos 1, tá? Uma discussão mais ampla sobre todas essas formas, vocês vão achar lá nos vídeos que eu enviei para vocês, certo? Nos vídeos assíncronos. Mais formas. Derivada da função exponencial. Aí a exponencial de base a gente vai discutir mais depois sobre derivadas de outras exponenciais. Essa derivada aqui dá ela mesma, certo? Esse é um número que está entre 2 e 3. É um número irracional, certo? Transcendente, não é raiz de nenhum polinômio. Tá bom? A derivada dessa exponencial com essa base é igual a ela mesma. Cuidado para não se confundir, tá? Porque eu tenho funções que são potências tanto aqui, né, quanto aqui. Tanto aqui é uma potência quanto aqui. Só que são coisas diferentes. Aqui a incógnita, a variável está na base, enquanto aqui a variável está no expoente. Então, quando a variável está no expoente, eu faço de um jeito, certo? Nesse caso, a derivada da e elevado a x é igual a ela mesma. E se a variável estiver na base, aí eu faço seguindo essa regra daqui, tá? Eu abaixo esse expoente, multiplicando aqui. Aí eu vou ter outra função, eu vou ter outra função potência, mas o meu expoente agora é 1 a menos do que era anteriormente. Aí tudo bem, tem mais. Tem, por exemplo, a derivada da função seno é o cosseno. A derivada da função cosseno é menos o seno, certo? E as regras aritméticas. Você tem a regra do produto e a regra do quociente. A regra do produto infelizmente, apesar de a derivada da soma ser a soma das derivadas, a derivada da subtração também ser a subtração das derivadas, para a multiplicação de duas funções não é assim que funciona. Tá? A regra que a gente tem, que está explicada também nos vídeos assíncronos, é que a derivada da multiplicação é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira função vezes a derivada da segunda. Da mesma forma, a derivada da divisão não é a divisão das derivadas. Você faz a derivada da primeira, da de cima, no caso, vezes a segunda, que é a de baixo, menos a de cima vezes a derivada da de baixo. Então, aqui é menos agora, enquanto na da multiplicação é mais. Só que também divide tudo pela função que está embaixo ao quadrado. Tá certo? Então, essa de cima aqui é chamada regra do produto. A gente vai trabalhar ela também na aula de hoje. Isso aqui é só uma revisão rápida, tá? Não estou jogando isso como simplesmente decoreba para vocês, porque está tudo nos vídeos assíncronos. Não ia dar tempo de eu explicar todas essas coisas aqui nesse vídeo rápido. E aqui é a chamada regra do quociente. Quociente é a mesma coisa que divisão, né? O resultado de uma divisão e produto é o resultado de uma multiplicação. Então, são essas regras que a gente vai trabalhar agora nos outros exemplos que eu vou mostrar, tá? E essas duas derivadas aqui, ó, principalmente essa, mas também essa outra, essas duas envolvem um limite especial, que é o limite que diz que limite de seno de x sobre x, então dessa divisão aqui, quando x tende a zero, que esse limite dá 1, tá? A gente vai fazer alguns exemplos envolvendo esse limite também. Esse limite é chamado limite fundamental trigonométrico. Basicamente porque todas as derivadas de funções trigonométricas dependem dele. É para que ele é um limite zero sobre zero, né? Ele é um limite zero sobre zero,
E aí ele vai ser a nossa grande ferramenta para que a gente consiga calcular limites indeterminados, que sejam zero sobre zero, e que envolvam funções trigonométricas. Até aqui a gente não sabe fazer isso. A gente só sabe resolver limites que envolvam polinômios, raízes, tá certo? Porque aí a gente consegue fazer alguma manipulação algébrica para tentar eliminar essa indeterminação. Quando envolve funções trigonométricas, como seno ou cosseno, não tem como fazer isso. Mas com esse limite aí, que a gente sabe agora que dá 1, aí fica viável de fazer isso. Vamos ver mais exemplos envolvendo regras de derivação, tá? Bem, deixa eu buscar aqui na lista de exercícios, na lista de exercícios antiga, que eu vou passar para vocês posteriormente. Bem, vamos fazer essa regra daqui. Deixa eu ver alguma que eu consiga fazer somente com essas funções que eu expliquei até agora. Pronto. Se eu tenho a função f de x igual a x sobre x ao quadrado mais 1, quem é a derivada dessa função? Quem é a derivada dessa função? Então, eu tenho que identificar o quê? Que a função que aparece aí na tela, ela é uma multiplicação. Desculpa, ela é uma divisão. Eu tenho x sobre x ao quadrado mais 1. Então, é uma divisão. Sendo uma divisão, eu vou usar a regra do quociente. Regra do quociente. Aí eu vou escrever a regra do quociente mais uma vez aqui, porque para a gente não ter que ficar indo e voltando, né, várias vezes. Então, quando eu tenho uma divisão de duas funções e eu quero calcular quem é a minha derivada para essa expressão, eu derivo a função de cima, multiplico pela de baixo, aí faço menos a de cima vezes a derivada da que está embaixo sobre o quadrado da que está embaixo. Então, nesse exemplo, a função de cima é x e a de baixo é x ao quadrado mais 1. Então, como é que vai ficar a minha derivada aqui? A derivada para f de x. F' de x vai ser derivada da de cima, então é derivada de x, vezes a de baixo, vezes x ao quadrado mais 1, menos, aí eu repito a de cima, multiplico pela derivada da de baixo, derivada de x ao quadrado mais 1, e divido pela função de baixo ao quadrado. Então, por x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Até aqui foi simplesmente a aplicação da regra do quociente. Eu não estou ainda aplicando as derivadas individuais, eu só fiz aplicar a regra, que fica a derivada da de cima vezes a de baixo, menos, na do quociente é sempre menos, tá? Na do produto é sempre mais. Aí menos a função de cima vezes a derivada da de baixo sobre o quadrado da de baixo. Aí agora vamos substituir as derivadas. Tanto x quanto x ao quadrado mais 1 são funções que são polinomiais. O x, ele é mais direto. Por quê? Como é que eu posso calcular a sua derivada? Derivada de x, x é x elevado a 1, tá? Então, é uma função potência. Como é que a gente calcula a derivada de funções potência, como eu escrevi antes? Deixa eu escrever aqui novamente. Derivada do x elevado a n, isso fica n, então abaixa esse expoente e multiplica por x elevado ao novo expoente, x elevado a n menos 1, a um expoente a menos do que era antes. Portanto, a derivada de x elevado a 1 vai ser o quê? Abaixo o expoente, o 1 que está ali em cima vai descer multiplicando, 1 que multiplica x elevado a 1 menos 1. 1 menos 1 é 0, então vai dar 1 que multiplica x elevado a 0, dá 1. Pronto. Derivada do x dá 1. Então, essa derivada aqui dá 1. E essa? Essa aqui eu uso o seguinte, eu tenho uma soma de funções ali, né? Dentro da minha derivada, eu estou somando duas coisas. E lembra que eu falei que a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, isso aqui vai dar derivada do x ao quadrado mais derivada do 1. Derivada do x ao quadrado dá quanto? Bem, também uma função que é uma função que nem essa aqui, potência. Tá? Então, o meu expoente desce para frente multiplicando. Então, esse 2 que eu tenho aqui vai descer multiplicando. Eu vou ter 2x elevado a 2 menos 1. Sempre diminui em 1 no expoente, certo? Depois que você abaixa o expoente multiplicando. Mais derivada do 1. 1 é uma constante. Eu falei que a derivada de qualquer constante é sempre zero, certo? É sempre zero. Deixa eu apagar isso aqui para deixar com mais espaço para a gente escrever. Pronto. Então, continuando, quanto é que vai ser a derivada do x ao quadrado mais 1?
vai ser 2x elevado a 1, 2x mais zero. Pronto. Então, essa derivada para o x ao quadrado mais 1 dá 2x. 2x. Então, eu venho aqui, substituo esse valor aqui em cima, 2x. Portanto, a resposta seria quanto? F' de x é a derivada para a minha função original, x sobre x ao quadrado mais 1, vai dar 1 que multiplica x ao quadrado mais 1, menos x vezes 2x sobre x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Pronto. Professor, dá para simplificar ainda. Tá? Continuo. Realmente dá para simplificar, né? Por quê? Dentro desses primeiros parênteses que tem aí no numerador, eu tenho x ao quadrado mais 1. E aí ficaria x ao quadrado mais 1 menos 2x ao quadrado, não é isso? X ao quadrado mais 1 daqui, menos 2x ao quadrado. Então, daria x ao quadrado menos 2x ao quadrado, daria menos x ao quadrado mais 1. Então, dá para eu simplificar ainda esse meu numerador. Mas não é necessário. A questão não perguntou isso, a fórmula mais simples possível. Ela pediu só que eu derivasse essa função. E essa aqui é uma resposta, né, totalmente plausível para a derivada. Certo? E nesse ponto, eu não tenho mais nenhuma derivada que eu ainda preciso calcular. No início de tudo, eu tinha uma derivada básica que eu tenho que fazer, que era a regra do quociente. Apliquei a regra do quociente. Aí, dentro da regra do quociente, ela envolve determinar quem são as derivadas do numerador e do denominador. Então, nessa primeira etapa, eu montei a regra do quociente sem substituir essas derivadas dos meus numerador e do denominador. Aí, quando eu passo dessa parte para cá, eu substituí essas minhas derivadas. E quando eu chego nessa etapa aqui, não tem mais nenhuma derivada que eu ainda preciso calcular. Quando chegar em um ponto que eu não tenho mais nenhuma derivada para fazer, deixa assim, não mexe mais. Tá certo? Porque se chegou nisso aqui, já está certo. Se você se arrisca de mexer em mais alguma coisa, isso aí é sugestão minha, tá? Se você se arrisca de mexer em mais alguma coisa aqui, tentar simplificar mais, você está só assumindo o risco de, por alguma desatenção, errar algo e perder algum ponto por uma coisa que a questão nem pediu para você fazer, tá? Então não tem o que ganhar mais se você continua simplificando. Chegou num ponto que não tem mais nenhuma derivada, pronto, para aí. Tá certo? Alguém tem alguma pergunta com esse exemplo? Não, né? Beleza. Tá certo. Então vamos fazer agora essa daqui. Exemplo. Então, a minha função vai ser f de x igual a e elevado a menos x vezes seno de x. Quem é a sua derivada? Quem é a derivada? Também, você vê aqui que eu tenho uma multiplicação, né? Eu tenho uma multiplicação aqui e quero calcular a derivada. Então, a princípio, eu usaria a regra do produto. E tu poderia fazer isso desde que a gente soubesse quem é já quem é a derivada do e elevado a menos x. Eu não disse aqui até agora, nem falei também como calcular isso nos vídeos que eu apresentei, que eu recomendei até o assunto dessa semana, tá? Nos outros vídeos posteriores, aí vai ter explicando como calcular isso. É com a regra chamada regra da cadeia, que você usa para funções compostas. Mas, ainda assim, dá para resolver esse exemplo aqui, mesmo sem saber qual é a derivada do e menos x. Por quê? Bem, o que é que esse menos daqui do expoente faz com a minha expressão? O que é que esse menos faz? Ele inverte, né? Então, se eu tenho e elevado a menos x, isso é a mesma coisa que 1 sobre e elevado a x. 1 elevado a x dá 1. Ou seja, isso vai ser 1 sobre e elevado a x, tá bom? Então, a minha função f de x, ela vai ser a mesma coisa aqui. 1 sobre e elevado a x vezes seno de x. Então, isso aí virou uma divisão. Então, eu posso fazer novamente a regra do quociente, certo? Vou aplicar aqui mais uma vez a regra
do quociente. Então, depois que a gente souber fazer já tanto a regra da cadeia, tá bom? Quando a gente souber fazer a regra da cadeia, que é na semana que vem, aí eu vou mostrar para vocês como calcular a derivada de E a menos X. Vocês vão saber como calcular isso. E aí, sabendo quem é a derivada do E a menos X, você pode usar a regra do produto, porque tem a derivada tem a função E a menos X vezes o seno, é uma multiplicação. Eu só estou fazendo com que vire uma regra do quociente, por quê? Porque eu ainda não expliquei como derivar E elevado a menos X. Então, vamos seguir desse jeito. Como é que vai ficar a minha derivada? Eu derivo a função de cima, então vai ficar derivada do seno, vezes a de baixo, então vezes a exponencial, menos a função de cima, vezes a derivada da função de baixo, certo? Sobre a função de baixo ao quadrado. Sobre a de baixo ao quadrado. Pronto. Então, como eu falei antes, derivada do seno é igual ao cosseno, tá? Derivada do seno de x é o cosseno de x. Derivada do cosseno de x é menos o seno de x. Então, eu vou ter derivada do seno, isso aqui dá cosseno, tá? E derivada da E elevado a x, aí eu falei antes que ela é igual a ela mesma. Derivada da E elevado a x é igual a ela mesma. Então, isso aqui vai dar seno de x vezes E elevado a x, isso aqui é um vezes, menos seno de x, eita, desculpa, aqui não é seno não, aqui seria cosseno de x, tá? Cosseno de x é elevado a x, menos seno de x vezes derivada da função exponencial ali, que é ela mesma. Detalhe, só vale que a derivada da exponencial é ela mesma se a base for o e, tá certo? Se a base for e. Então, ficamos com essa resposta aqui, tá? A princípio, podia ser essa resposta, mas dá para simplificar tão direto já. Aqui posso colocar em evidência E elevado a x, e aí simplificar, depois que eu colocar em evidência, com uma das exponenciais que eu tenho aqui embaixo. E aí a resposta final seria o quê? F' de x iria ficar cosseno de x menos seno de x sobre E elevado a x. Tá certo? Essa aí é que seria a derivada para essa função. Alguém tem alguma pergunta? Vai ficar gravado sim, tá? Já está gravando aqui e as aulas todas que eu fiz síncronas até agora eu deixei gravadas no meu YouTube e coloquei no AVA, tá? Beleza, né? Então deixa eu passar para outra aqui. Ok, vamos fazer essa agora aqui. Exemplo. A minha função vai ser f de x igual a raiz cúbica de x, menos x sobre 2x à quarta mais 1. Menos x sobre 2x à quarta mais 1. Então, quem é que é a derivada para essa função? Então, pronto. Novamente, como eu tenho uma divisão de duas funções, tenho que usar a regra do quociente de novo. Regra do quociente. Perfeito. Então, como é que vai dar? Derivada dessa função vai dar a derivada do que eu tenho em cima, derivada de raiz cúbica de x, menos x, vezes a função de baixo, vezes o denominador, menos a função de cima, raiz cúbica de x menos x, vezes a derivada que está embaixo, 2x à quarta mais 1, sobre o quadrado da que está embaixo. Sobre 2x à quarta mais 1 ao quadrado. Tá certo. Então, eu tenho agora que calcular as derivadas. Tanto a derivada desse termo daqui, certo? Desse termo, quanto a desse outro daqui. Então, vamos lá. Vamos começar com desse que tem a raiz. Então, quanto é que vai ser raiz cúbica de x menos x linha? Quanto é que é a derivada disso?
Para facilitar, primeiro, é uma diferença de duas funções. Então, pela regra que eu comentei, isso aqui fica a diferença entre as derivadas. Então, eu faço primeiro a derivada da raiz cúbica de x menos a derivada de x. Para facilitar na hora de calcular a derivada da raiz cúbica, eu vou escrever ela da seguinte forma. Ela é a mesma coisa que x elevado a 1/3. X elevado a 1/3, né? O 3 que está aqui, ele vem para o índice da raiz, e o 1 que está aqui, ele vem para o expoente aqui dentro da raiz. Tá? Menos derivada de x. Então, vamos lá agora. X elevado a 1. Quanto é que é a derivada de x elevado a 1/3? É aquela regra da função potência que eu tinha mencionado. Sempre que for x elevado a algo, ou seja, que a variável está na base e o meu expoente é uma constante, como é que eu faço? Eu pego esse expoente, abaixo ele para frente multiplicando. Então, aqui fica 1/3 vezes x elevado a 1/3 menos 1. 1/3 menos 1. Menos derivada de x elevado a 1. Então, o 1 lá do expoente passa para frente multiplicando, aí fica elevado a x, desculpa, vezes x elevado a 1, que é o que tinha antes, menos 1. Você sempre subtrai 1 no seu expoente, tá? Então, nessa parte aqui, o expoente deu 0. Então, vai ficar 1 que multiplica x elevado a 0, dá 1 só, essa parte aqui direto. E essa outra, 1/3 menos 1, dá quanto? É 1/3 menos 3/3, então dá menos 2/3. Menos 2/3. Com isso, essa derivada aqui vai ficar o quê? É 1/3 vezes x elevado a menos 2/3 menos 1. Pode deixar assim, se quiser, tá? Pode deixar assim. Ou se quiser somente para a gente praticar aqui, né? Como é que fica no final? Esse menos, ele faz o quê? Ele inverte novamente a minha base. Tá? Ele inverte a base, o menos. O 3 que eu tenho aqui, ele vira o índice da raiz. E o 2 que eu tenho aqui vira um expoente dentro da raiz. Então, isso aqui vai ser 1/3 vezes raiz, né? Raiz cúbica, por causa desse 3 que eu tenho aqui, de x elevado a 2. Por que 2? Por causa desse 2 que eu tenho aqui. Menos 1. Pois bem, então a derivada dessa parte aqui, tá? Dá isso. Ok? Eu vou escrever desse jeito aqui. Aí agora falta a derivada dessa outra parte, do 2x à quarta mais 1. Vamos fazer aqui no próximo slide. Então, quanto é que seria a derivada de 2x à quarta, 2 vezes x à quarta mais 1? Então, de novo, a derivada da soma vira a soma das derivadas. Então, fica 2x à quarta linha mais 1 linha. Então, quem é a derivada do 2x à quarta? Também é uma função potência. E, lembra, multiplicar essa regra daqui. Essa regra daqui, ó. Quando eu multiplico uma função por uma constante e calculo a sua derivada depois, é a mesma coisa que multiplicar a constante pela derivada da outra função, tá certo? Eu posso tirar a constante de dentro da minha derivada. E é isso que eu vou fazer aqui, ó. Esse 2 que está aqui é uma constante que está dentro da derivada. Isso é a mesma coisa que escrever duas vezes x à quarta e derivar só o x à quarta. Mais derivada do 1. 1 é uma constante, então a derivada de 1 dá zero. Certo? Derivada de 1 dá zero. Aí agora, quando é que dá a derivada do x à quarta? Aí vai dar 2 vezes o quadro do expoente desce multiplicando, vezes x elevado a 4 menos 1, 3. Então vai dar 8x ao cubo. Recapitulando, então, quanto é que é o meu f' de x? A gente tinha ó, a derivada dessa parte que a gente calculou e deu isso aqui, certo? 1/3 de x a menos 2/3 menos 1. 1/3 de x a menos 2/3 menos 1, vezes a função que estava embaixo, então vezes 2x à quarta mais 1, 2x à quarta mais 1, menos, aí eu repito a função que eu tinha em cima, que era raiz cúbica de x menos x, tá certo? Vezes a derivada da que estava embaixo, que a derivada da que estava embaixo é isso que eu calculei aqui, 8x ao cubo, vezes 8x ao cubo sobre o quadrado da função do meu denominador. Então, sobre 2x à quarta mais 1 ao quadrado. Pronto, a minha derivada dá isso.
certo? Aí é mais um motivo para você não ficar tentando simplificar expressões sem que a questão tenha pedido para você fazer isso. Por quê? Normalmente, as expressões que dão no final das derivadas dão fórmulas muito complicadas, tá? Dão fórmulas muito feias. E aí, se você fica tentando simplificar, pode ser que você só se atrapalhe e acabe perdendo ponto por uma coisa que a questão nem pediu para você fazer. Até aqui, tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? Vocês estão muito calados hoje. Chega, estou achando estranho. Tudo bem? Essa parte de derivadas, ela realmente eu até entendo que não tenho dúvidas assim, porque é mais uma receita de bolo, tá? Não tem muito o que fazer. Você olha para a função, aí você vê, tem uma multiplicação aqui. Então eu tenho que usar a regra do produto. Eu olho para ela e vejo, tem uma divisão aqui. Então eu tenho que usar a regra do quociente. Tá? Então não tem tanto o que fazer desse jeito. Vamos pegar uma que envolve agora a regra do produto, que a gente só fez coisas que envolviam a regra do quociente. Então, imagina que a função da gente seja f de x igual a x à quinta vezes cosseno de x. Então, quem é que é a derivada disso? Quem é a derivada disso? Bem, é uma clara aplicação da regra do produto. Por quê? Bem, x à quinta vezes cosseno de x é uma multiplicação. É um produto de duas funções. Então, o que é que eu vou ter? F' de x vai dar derivada da primeira, derivada do x à quinta, vezes a segunda, mais, na regra do produto é mais, na do quociente é menos. Aí eu repito a primeira função e multiplico pela derivada da outra, da segunda. Então, quanto é a derivada de x à quinta? X à quinta é uma função potência. Então, abaixo o expoente multiplicando, aí pega x elevado ao expoente antigo, 5, menos 1. Então, fica 4 aqui. Vezes cosseno de x, mais aí eu repito o x à quinta e multiplico pela derivada do cosseno. Derivada do cosseno, como eu falei ali antes, é menos seno. Menos seno de x. Pronto, então chegamos à resposta. É simplesmente isso aqui. Certo? Deixa eu inserir mais slides para ficar mais tranquilo. Bora variar só um pouquinho agora. Imagina que a função da gente seja essa aqui. F de x igual a x ao quadrado vezes seno de x vezes cosseno de x. Então, quem é a derivada? Tá? Então, o que é que eu posso fazer aqui? Essa coisa de definição da derivada eu falei bem no comecinho do vídeo, tá? Eu posso fazer outro exemplo sobre isso mais na frente, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu tenho outra multiplicação, né? Tenho x ao quadrado vezes seno de x vezes cosseno de x. Então, eu tenho uma multiplicação. Mais uma multiplicação de mais de duas funções. E na regra do produto, a gente só tinha fg, né? Fg é a derivada da multiplicação de duas funções. Então, para eu fazer para 3, eu vou fazer o quê? Eu vou separar essas duas aqui, ó, à parte, como se fossem uma coisa só, certo? Poderia ser somente com essas duas, professor? Não, podia ser na ordem que você quisesse aí, porque a multiplicação ela é comutativa, associativa, tá? Então, tanto faz. Posso colocar os parênteses onde eu quiser aqui. Eu vou fazer assim, vou pensar que a minha primeira função é x ao quadrado seno de x e que a segunda função é cosseno de x. Tá certo? Então, como é que vai ficar a minha derivada? Repito a primeira função, repito x ao quadrado seno de x, derivo isso, aí vezes a segunda, mais coloco a primeira função vezes a derivada da segunda função. Tá? Nessa primeira etapa, a minha primeira função tem duas funções. Então, quando eu for calcular a derivada desse pedaço aqui, aí eu tenho que usar a regra do produto mais uma vez. Certo? Então, seguindo. Nessa parte aqui vai dar o quê? Outra regra do produto. Eu vou ter derivada do x ao quadrado vezes seno de x mais x ao quadrado vezes derivada do seno de x.
E tudo isso multiplica aquele cosseno de x que já tinha ali. Então, eu vou colocar aqui por fora colchetes, tá? Para a gente não esquecer que esse cosseno multiplica todo mundo que tem ali. Aí, mais, repito o x ao quadrado seno de x e multiplico isso pela derivada do cosseno, que é menos seno, como eu falei para vocês. Menos seno. Então, nesse pedaço aqui não tem mais nenhuma derivada para a gente fazer, então não vou me meter com isso mais, não vou mexer mais nada aqui. Só vou mexer na outra parte, porque aqui ainda tem duas derivadas para calcular. Então, isso vai dar, ó, derivada do x ao quadrado, por função que é uma potência, né? Então, é x elevado a n. O expoente abaixa multiplicando, fica 2, que multiplica x elevado ao quê? Ao expoente antigo, que é 2, menos 1. Então, fica 2 elevado, 2 vezes x elevado a 1, 2x, vezes seno de x, mais x ao quadrado, vezes derivada do seno de x, que é cosseno de x. Não confundir, tá? Derivada do seno é o cosseno. Derivada do cosseno é menos seno. Aí tudo isso multiplica por cosseno de x. E o restante eu repito lá, porque não tem mais nenhuma derivada para a gente fazer. X ao quadrado seno de x, vezes menos seno de x. Então, é isso aqui, tá? Então, sempre que eu tiver mais do que duas funções multiplicadas na minha derivada, é só eu pegar e fazer duas de cada vez. Eu penso que as duas primeiras formam uma função só, tá certo? Derivo desse jeito. E quando eu aplicar a regra do produto pela primeira vez, vai ter uma das derivadas que eu vou ter que calcular, que é outro produto. Aí eu aplico outra regra do produto aí, tá bom? Alguma dúvida até agora? Certo. Vou pegar mais uma que envolva também as duas regras, só que de outra forma. Vamos fazer o seguinte: se a minha função f de x for x ao quadrado vezes cosseno de x sobre x ao cubo mais 1. Então, quem é a derivada? Nesse caso, então, eu tenho claramente uma divisão. Então, eu vou ter que usar a regra do quociente. Regra do quociente. Vou ter que fazer isso. Por quê? Porque tem uma divisão. Só que no numerador tem uma multiplicação. Na regra do quociente não faz. Derivada do de cima vezes o de baixo. Então, quando eu fizer a derivada do de cima, vai ter que fazer uma regra do produto para derivar no numerador, tá? Então, eu vou combinar as duas regras, a regra do quociente e a regra do produto. Vamos resolver, então. Como que eu derivo isso? Derivada da f é quem? Repete, eu derivo a função de cima, então vai ficar x ao quadrado cosseno de x, derivada disso, vezes a que está embaixo, x ao cubo mais 1, menos a função de cima, eu repito tudo que está ali em cima, multiplico pela derivada de quem está embaixo, x ao cubo mais 1, sobre a que está embaixo ao quadrado. Então, sobre x ao cubo mais 1 ao quadrado. Aí agora eu tenho que calcular a derivada desse termo e a desse outro aqui, tá? Faltou a linha aqui. Eu tenho que calcular a derivada desse e desse. Certo? Aí como é que eu faço a derivada do primeiro termo aqui? Eu tenho uma multiplicação, então é aqui que eu uso a regra do produto. Aqui eu uso a regra do produto. Como é que vai ficar? Nesse termo, eu vou ter a derivada do primeiro, então derivada do x ao quadrado, vezes o segundo, mais, porque na do produto é sempre mais a primeira função, vezes a derivada da segunda. Tudo isso multiplica aquele x ao cubo mais 1 que tem ali. Aí, menos x ao quadrado cosseno de x, vezes derivada desse outro termo, desse x ao cubo mais 1. Aí quanto é que dá, né? Derivada da soma é a soma das derivadas. Aí eu vou ter a derivada do x ao cubo mais a derivada do 1. A derivada do 1 é zero, porque ele é uma constante.
E a do x ao cubo é quanto? Pega o expoente e abaixa, vai ficar 3 aqui. X é elevado ao expoente antigo menos 1. Então, fica 3 menos 1 dá 2. Certo? Tudo isso sobre x ao cubo mais 1 ao quadrado. Pronto. Então agora é só substituir essas derivadas que faltam aí ainda. Derivada do x ao quadrado, de novo, baixa o 2, fica 2 na frente multiplicando, e x elevado a 2 menos 1. Então é x somente. Vezes cosseno de x, mais x ao quadrado vezes cosseno de x e a sua derivada, né? Então fica mais x ao quadrado vezes derivada do cosseno é menos seno, vai ficar assim. Tudo isso vezes x ao cubo mais 1, aí menos x ao quadrado, cosseno de x, vezes 3x ao quadrado. Poderia até juntar esse x ao quadrado com o outro, não tem nenhum problema. Tudo isso sobre... Eita, peraí, escrever em linha reta com essa mesa de digitalizador é meio complicado aqui. Pronto, tudo isso sobre o de baixo ao quadrado. Então, sobre x ao cubo mais 1 ao quadrado. Alguma dúvida ainda aqui? Não, né? Esse tipo de questão é basicamente o mais difícil que eu consigo fazer com regras de derivação envolvendo só a regra do produto e a do quociente, tá? Claro que dá para complicar mais envolvendo outras regras, como a regra da cadeia para derivar funções compostas que a gente vai falar na semana que vem, tá bom? Mas vamos falar um pouquinho mais sobre derivadas pela definição e também aplicações das derivadas aqui, aplicações geométricas das derivadas, né? Elas servem para calcular retas tangentes, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte exemplo. Vamos pegar a função f de x igual a x ao cubo, exemplo. Pegar a função f de x igual a x ao cubo é menos 3x mais 1, menos 3x mais 1. Aí vamos calcular quem é a sua derivada. Vamos determinar qual é a equação da reta tangente a essa curva no ponto 0,1, certo? Então, letra A, determinar a equação da reta tangente ao gráfico dessa curva, ao gráfico dessa função, desculpa, ao gráfico de f de x no ponto no ponto 0 e 1. Essa é a letra A. Letra B, determinar as coordenadas dos pontos no gráfico onde a reta tangente fica horizontal. Determinar as coordenadas dos pontos no gráfico onde a tangente é horizontal. E por último, letra C, determinar os pontos no gráfico onde determinar as equações das tangentes ao gráfico que são paralelas à reta y igual a 9x. Determinar as equações das retas tangentes, as equações das tangentes ao gráfico
que são paralelas. A y igual a 9x. Certo? Então, antes de passar para o próximo slide, vamos falar um pouquinho, bem rápido, sobre equações de retas. Equação de reta, em geral, você pode ver sempre como uma função do primeiro grau. Então, y igual a ax mais b. Certo? Esse a é chamado coeficiente angular. Coeficiente angular. E esse b aqui é chamado coeficiente linear. Aí tem um detalhe. Quando for a reta tangente, o coeficiente angular da reta tangente é a derivada. O coeficiente angular da reta tangente é a derivada calculada no ponto de tangência. No ponto de tangência. Então, eu tenho que derivar essa função aqui primeiro, para conseguir calcular quem é a sua reta tangente, tá? Porque eu vou saber quem é o coeficiente angular. Lembra que para eu saber quem é a equação de uma reta, para eu determinar, né, quem é a fórmula da função do primeiro grau correspondente, eu tenho que ter duas informações, porque eu tenho dois coeficientes, o a e o b. Então, eu sei quem é o ponto de tangência, isso é uma informação, porque esse ponto está no gráfico, e a segunda informação, desculpa, está na reta, e a segunda informação é que a reta é a reta tangente. Sendo a reta tangente, o coeficiente angular dela eu calculo pela derivada. Então, f de x, nesse exemplo, é x ao cubo menos 3x mais 1. X ao cubo menos 3x mais 1. Então, quem é que é a derivada? F' de x aqui. Eu vou usar que a derivada da soma e da subtração são a soma e a subtração das derivadas. Então, eu derivo x ao cubo, tá certo? Eu faço a derivada do x ao cubo menos a derivada do 3x. Aí, derivada uma função vezes uma constante é multiplicar a constante pela derivada da função. Ou seja, derivar isso é a mesma coisa que derivar o x somente e multiplicar por 3. Então, eu vou fazer assim também aqui. Certo? Mais derivada do 1. Mais derivada do 1. Então, derivada do x ao cubo, pelo que a gente mencionou já, é só fazer 3x ao quadrado. Pega o seu expoente 3, baixa para frente multiplicando, certo? Baixa para frente multiplicando, e aí multiplica por x elevado a um novo expoente, que é 1 a menos do que o expoente antigo. 1 a menos do que o expoente antigo. Então, a gente vai ter agora 3x ao quadrado, derivada do x. Aí eu repito aqui esse 3, aí vou ter x elevado a 1, x elevado a 1 aqui. Aí o 1 vem para frente multiplicando, multiplicar por 1 não vai fazer nada, e fica x elevado a 0. X elevado a 0 é 1, então só vai dar mesmo 3 aqui, certo? Simplesmente. E a derivada do 1 é 0, porque 1 é uma constante. Então, a derivada é isso. A derivada é isso. Só que eu quero calcular essa derivada no ponto 0,1, certo? A reta tangente é no ponto 0,1. Então, eu pego o x do ponto de tangência, certo? Então, no ponto 0,1, no ponto 0,1, o 0 é o x, então eu substituo esse x aqui. E o 1 que está dando aqui é o que acontece quando eu substituo aqui o x por 0. Vai dar 0 ao cubo, menos 3 vezes 0, mais 1, tá certo? Aí dá 1 realmente. Então, quem é que é o f' calculado em x igual a 0? 3 vezes 0 ao quadrado, menos 3. Dá menos 3. Certo? Menos 3. Então, menos 3 é a derivada calculada em 0. E pelo que eu expliquei ainda agora, isso aqui é o coeficiente angular da reta da tangente. É o A, tá certo? Coeficiente angular da reta tangente. E aí, para montar quem é a reta tangente, poderia fazer, por exemplo, o seguinte. Eu sei que a equação da reta vai ser y igual a ax, então menos 3x mais b, menos 3x mais b, e eu sei que o ponto 0,1 é o ponto de tangência, então ele está na reta.
Então, ele pertence à reta tangente. Pertence à tangente. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que se eu substituir aqui o x por zero, tem que dar 1, tá certo? Então, substituindo x igual a zero e y igual a 1, aí eu acho quem é o b. Vai dar 1 igual a menos 3 vezes zero, mais 1, opa, desculpa, mais b, então o b vale 1. B vale 1. Então, quem é que é a equação da reta tangente aqui? A resposta vai ser y igual a menos 3x mais 1. Essa é a equação da reta tangente ao gráfico dessa função nesse ponto. A resposta é da letra A, tá? Da letra A. Deixa eu marcar isso aqui. A letra A dá isso. Tem outra forma de equação da reta que é mais vantajosa aqui para a gente. Deixa eu fazer de outra cor para não ficar meio confuso. Fazer de verde, pronto. O A, que é o coeficiente angular, ele tem a ver. Ele pode ser calculado, vocês devem lembrar, ele é sempre a variação do y sobre a variação do x. Certo? Aí, quando eu estou andando ao longo da minha reta, eu estou aqui no ponto de tangência, seria 0 e 1, ou seja, vamos chamar de x0, y0. E tem um outro ponto genérico, xy, da reta. Então, a variação do y vai ser y menos y0. E a variação do x vai ser x menos x0. Então, multiplicando x menos x0 lá para o outro lado, eu posso escrever que a equação da reta seria na forma y menos y0 igual a coeficiente angular vezes x menos x0. Isso aqui é o que a gente chama de equação da reta na forma ponto e inclinação. O ponto é quem? É o ponto x0 e y0, que eu sei que está na reta, tá certo? E a inclinação é o A, beleza? Então, como é que eu respondo a esse mesmo problema usando essa nova fórmula aqui? Eu vou ter y menos o y do ponto, que é 1, igual ao A, que é menos 3, vezes x menos 0. Pode deixar assim, tá? Na correção das provas que eu fizer, pode deixar assim. Mas repara que é a mesma coisa. Do lado direito, vai dar o quê? Vai dar menos... Isso aqui vai dar menos 3x, certo? E quando eu passar o menos 1 para o outro lado, vai ficar y igual a menos 3x mais 1. Mesma resposta daqui, certo? Só que, por que desse jeito é mais vantajoso? Porque quando eu fiz assim, eu precisei calcular o B, né? Precisei resolver, fazer essa conta aqui para descobrir quem é o B. Eu ainda tenho que fazer algo. Ao passo que, se eu uso essa forma da equação da reta, eu não preciso fazer mais nada, porque eu já acho quem é o A vem de onde? Da derivada. Eu já achei quem é a derivada, substituo ali e acabou. E o x0 e o y0 são o meu ponto de tangência. Então é só substituir eles aqui e pronto, não tem mais nada para fazer. Certo? Então, usar essa fórmula aqui, ela é o formato recomendado da equação, tá? Recomendado da equação da reta. Recomendado do ponto de vista de trabalhar com retas tangentes. Por quê? Eu já sei quem vai ser o A. O A vai vir da derivada. Tá bom? Então, eu recomendo usar esse formato aí, que é o que fica mais vantajoso, é o mais prático para a gente resolver exemplos. Deixa eu colocar mais slides aqui que eu vou precisar de mais alguns para a letra B e a letra C. Alguém tem alguma dúvida na letra A? Tá bom. Então vamos ver aqui a letra B. Só voltando lá para a gente relembrar, a letra B pediu o quê? Determinar as coordenadas dos pontos no gráfico onde a reta tangente fica horizontal. Reta que é horizontal, o seu coeficiente angular vale quanto? É zero, tá? Coeficiente angular é zero. Se a minha reta é horizontal, ela representa uma função constante. Representa uma função que é sempre constante. Para todo x,
o y dá sempre o mesmo. Seria uma reta da forma y igual a y0. Ou então y igual a b, para ficar mais no formato que a gente estava mexendo antes, né? Digamos que aqui em cima é b, então ficou y igual a b, ou seja, 0x mais b. Então, o a é 0, para uma reta que seja horizontal, tá certo? Então, como eu sei que o coeficiente angular é dado pela derivada, a gente já sabe disso, a gente já calculou essa derivada, né? A gente viu ainda agora que f' de x é, só voltando, era 3x ao quadrado menos 3, 3x ao quadrado menos 3, esse que é o meu f' de x. Então, eu tenho que agora resolver uma equação. Por quê? Eu quero saber onde que a tangente é horizontal. Para a tangente ser horizontal, o coeficiente angular tem que ser 0. Mas o coeficiente angular da tangente é dado pela derivada. Então, eu tenho que igualar a derivada a 0. Então, eu fico com essa equação aqui, tá? Por que isso? Porque o a, que é o coeficiente angular, ele é igual à derivada para a reta tangente. E se a tangente é horizontal, o coeficiente angular é 0, então a derivada é 0. Jogo esse menos 3 aqui para o outro lado, então vai ficar 3x ao quadrado igual a 3, e aí x ao quadrado igual a 1. X ao quadrado igual a 1. Então, x é igual a mais ou menos 1. X é igual a 1, ou x é igual a menos 1. E aí, quais são os y? Y para esse ponto é quanto? Y para esse ponto aqui é quanto? Só relembrando que a minha função mesmo, a minha f de x, ela era x ao cubo menos 3x mais 1. Mais 1. Então, para eu achar os y, é só substituir o x por 1 e o x por menos 1, tá? Quando eu fizer o f de 1, aí vai dar 1 ao cubo menos 3 vezes 1 mais 1. 1 ao cubo dá 1, menos 3 dá menos 2, mais 1 dá menos 1. E o meu f de menos 1 aí vai dar menos 1 ao cubo, menos 3 vezes menos 1, mais 1. Menos 1 ao cubo dá menos 1. Deixa eu escrever aqui, tá? Isso aqui vai dar menos 1. Menos 3 vezes menos 1 dá mais 3, mais 1. Então, cancela menos 1 com mais 1, deu 3. Então, quando o x for 1, o y dá menos 1. E quando o x for menos 1, o y dá 3. Então, as respostas são os pontos 1 e menos 1, menos 1 e 3. Certo? Essas são as respostas para essa letra B. Nessa aqui, alguém tem alguma dúvida? Tá, agora a letra C. Na C, eu quero saber as equações das tangentes ao gráfico que são paralelas a y igual a 9x. Então, aqui a observação é a seguinte. Retas paralelas possuem os mesmos coeficientes angulares. Então, se eu quero que a tangente seja paralela a essa, eu vou querer, então, que o coeficiente angular da tangente seja igual a 9, porque o A dessa reta é 9, tá? O coeficiente angular dessa reta aqui é 9. Então, a minha equação agora vai ser essa. Eu sei que o coeficiente angular da tangente é dado pela derivada. F' de x, que era 3x ao quadrado menos 3. E aí eu vou igualar isso aqui a 9. Por quê? Porque retas paralelas têm coeficientes angulares iguais. E resolvo essa equação. Vou ficar com 3x ao quadrado igual a 12, certo? 9 mais 3. Simplifico tudo por 3, vai ficar x ao quadrado igual a 4. E aí x é igual a 2 ou menos 2. X é igual a 2 ou menos 2. Tá certo? E aí, o que a pergunta fez aqui foi as equações das tangentes, não são as coordenadas dos pontos mais não. Então, eu tenho que achar quais são esses pontos e depois montar as equações das retas.
Vamos lá, então voltando mais uma vez, o meu f de x agora aqui, ele era x ao cubo menos 3x mais 1. Então, quem aqui é o f de 2? F de 2 dá 2 ao cubo menos 3 vezes 2 mais 1. Então, dá 8 menos 6 fica 2, 2 mais 1 fica 3, certo? E o f de menos 2, aí vai dar menos 2 ao cubo, menos 2 ao cubo, menos 3 vezes menos 2. Isso aí a gente já tinha feito, não foi? Do menos 2? Não. Não me confundi. Mais 1. Aí aqui dá menos 2 ao cubo, dá menos 8. Menos 3 vezes menos 2 dá mais 6. Mais 1. Aí mais 6 mais 1 dá mais 7. Menos 8 mais 7 dá menos 1. Então, os pontos que eu tenho, os pontos vão ser 2 e 3 e menos 2 e menos 1. Então, quais são as equações das retas tangentes? No ponto 2 e 3, como que é a equação da tangente na forma recomendada? Y menos o y do ponto de tangência é igual a coeficiente angular, que é 9, né? Porque tem que ser paralela à reta y igual a 9x, vezes x menos o x do ponto de tangência. Então, a equação fica simplesmente isso aqui, tá certo? Nesse ponto, a equação da reta tangente é essa. E no ponto menos 2 e menos 1, como é que fica? Fica y menos o y do ponto de tangência, y menos menos 1, y mais 1, é igual ao coeficiente angular, que é 9, vezes x menos o x do ponto de tangência. X menos menos 2 fica x mais 2. Então, eu tenho essas duas retas, tenho essas duas equações aí para representar essas minhas retas tangentes, que são, no caso, retas paralelas àquela reta dada, tá? Y igual a 9x. Alguém quer perguntar algo? Deixa eu fazer mais uma questão que envolve definição de derivada, porque perguntaram aqui, né? Aqui no chat. Então, vamos lá, deixa eu pegar aqui, pegar outra questão lá da lista mesmo, deixa eu ver se tem alguma que dá para a gente fazer ainda. Pronto, utilizando a definição, usando a definição, calcule a derivada da função f de x igual a raiz de 6 menos 2x, raiz de 6 menos 2x, no ponto x0 igual a 1. Tá bom, então eu uso, de novo, a definição de derivada. A definição de derivada, no caso, tem duas formas equivalentes, tá? Eu posso dizer que f' de x é limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h, certo? Ou então f de... assim mesmo. Ou então posso escrever assim, é o limite de... deixa eu escrever aqui ao invés de x, já vou escrever x0, tá? F' de x0 vai ser f' de x0 mais h menos f' de x0. Poderia ser assim. Ou eu podia fazer também limite de f de x menos f de x0 sobre x menos x0 quando x tende a x0. Pode ser das duas formas, tá? Em geral, para esses exemplos de derivada pela definição, eu acho mais vantagem fazer usando a primeira forma. Essa aqui tem o h. E é mais uma vez isso que eu vou fazer aqui. Vamos ver então. O x0 é 1, tá? Então eu tenho que fazer o quê? F' de 1 vai ser o limite, quando h tende a zero, de f de 1 mais h menos f de 1
sobre H. Aí vamos ver. Primeiro, quem é que é f de 1? F de x é raiz de 6 menos 2x. Então, f de 1 vai ser raiz de 6 menos 2. Vai ser raiz de 4, que dá 2. Tá? E quem é que é f de 1 mais h? F de 1 mais h, aí vai dar quanto? Se fosse f de 10, daria raiz de 6 menos 2 vezes 10. F de 0, raiz de 6 menos 2 vezes 0. F de 5, raiz de 6 menos 2 vezes 5. F de 1 mais h vai ser o quê? Raiz de 6 menos 2 vezes 1 mais h. Vai dar isso aqui. Reorganizando, isso aqui vai dar raiz de 6 menos 2h. Tá certo? Lembra que esse menos que tem aqui, esse menos que está aqui, ele multiplica tanto o 1 quanto o h, tá? O menos 2 pegou tanto o 1 quanto o h. Então, é menos 2 vezes 1, menos 2 vezes h. Então, ficou menos 2h. Aí eu vou substituir isso aqui, certo? Também. E o meu limite, portanto, vai ficar assim. Limite quando h tende a zero de... Bem, 6 menos 2 daqui dá 4, né? Então vai ficar raiz de 4 menos 2h menos 2 sobre h. Pronto, montei a minha derivada. Agora a questão é questão de limite, como aquelas dos vídeos das semanas anteriores, tá? Repara que é mais uma vez um limite do tipo zero sobre zero. Por quê? Se eu substituísse o h por zero, embaixo daria zero direto, mas e em cima? Em cima daria raiz de 4 menos zero. Raiz de 4 dá 2, 2 menos 2 dá zero. Então é zero sobre zero também. Todo limite de derivada sempre vai dar zero sobre zero. Então você tem que achar alguma forma de se livrar da indeterminação. Eu vou fazer isso aqui racionalizando, que nem eu fiz no exemplo do início da aula. Vamos multiplicar em cima e embaixo por quem? Por isso mais isso. Tá bom? Então deixa eu continuar aqui para a gente finalizar com mais espaço. F' de 1, então, no caso, vai ser quem? Limite quando h tende a zero de raiz de 4 menos 2h menos 2 sobre h. E aí eu vou multiplicar por raiz de 4 menos 2h mais 2 sobre raiz de 4 menos 2h mais 2. Só confirmar se era isso mesmo, tá? Raiz de 4 menos 2h menos 2. Pronto. É isso mesmo. E aí, multiplicando, o que é que vai aparecer aqui, tá? Vou fazer de azul mesmo. Multiplicando, eu vou ter no numerador a soma disso com isso pela diferença da mesma coisa com a mesma coisa. Então, dá a diferença dos dois quadrados. Fica o quadrado do primeiro. Então, repito aqui o limite. Limite quando o h tende a zero. Aí eu vou ter o quadrado do primeiro. Então, é 4 menos 2h. Menos o quadrado do segundo. Menos 2 ao quadrado. Certo? O que é isso aqui? É o quadrado desse termo, dessa raiz aqui. E o que é esse 4? É o quadrado desse termo, o quadrado do 2. Tudo isso sobre h vezes raiz de 4 menos 2h mais 2. Tá, então no numerador eu tenho 4 menos 4. Então restou somente limite quando h tende a zero de menos 2h sobre h vezes raiz de 4 menos 2h mais 2. Então eu posso simplificar o h daqui com o h daqui de baixo. Não tem mais zero sobre zero, agora é só substituir. Vai dar menos 2 em cima e embaixo. Embaixo, quando o h tender a zero, se eu substituir o h por zero, aqui dá zero, né? Vai dar raiz de 4, que é 2, somado com esse outro 2 daqui, fica igual a 4. Então, deu menos 2 sobre 4, que é menos 1 meio. Então, a derivada, pela definição daquela função, no ponto x0 igual a 1, é menos 1 meio. Certo? Alguma dúvida aqui? Esse vai ser o último exemplo da aula de hoje, tá? A gente já está estourando o tempo. Alguma pergunta? Bem, se não,
Vocês estão liberados por hoje, tá? Aí veja, já está o material lá no AVA até a semana 7, a primeira semana após a primeira prova da gente. Tá? Então, vocês já podem adiantar o assunto da semana que vem, revisar também o que já passou. Lembrando que tem os horários do nosso monitor na sexta-feira à noite, certo? Também temos uma tutora no curso, e vocês também podem recorrer a mim, você pode me mandar dúvidas, tá? Pode perguntar dúvida para todo mundo que a gente ajuda, tá certo? Vou finalizar aqui a gravação para a gente finalizar.